2. E o item é o item 34, não basta ver. E logo viu, e o foi segundo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre, diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando a fidelidade, reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, muito diferentes, reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo à bênção do Mestre. Procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procedem a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Depois dessa página, que nos traz muitas reflexões, vamos fazer a nossa oração inicial, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui para mais uma manhã em que estudaremos e aprenderemos sobre os ensinamentos desse Mestre Jesus, nosso querido irmão, que veio nos ensinar, veio nos dar exemplo para que possamos seguir a nossa vida, caminhando na luz, no amor, na paz, com paciência e auxiliando os nossos irmãos. Que possamos, Senhor, estar sempre seguindo as suas pegadas e os seus ensinamentos. Que o Senhor possa estar sempre junto a nós, que Frei Fabiano de Cristo e toda a espiritualidade amiga que estão conosco nesta manhã, continuem nos abençoando, iluminando, estando sempre junto a nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos aqui a nossa irmã Marlene, lá da ABBM, Deficiente Espírita de Menezes, e ela vai falar sobre o nosso querido Frei Fabiano de Cristo, o nascimento, né? E a lei
do amor, não sei, não está aqui. Do amor em ação. E Fabiano de Cristo. Seja bem. Sim. Bom dia a todos. E, como a nossa irmã Carla está falando, né? Nós vamos conversar. Aqui não é uma exposição que vai fazer grandes elementos, que quem tem essa temática de ação da fala faz isso com uma propriedade muito grande. Nós aqui somos falantes, mas falantes de coração, estudamos, vamos bem na parte bem calma e serena de um entendimento que precisa estar em nós. E eu acredito que todos aqui são serenos, pacificados, amorosos. Não são? Olha que eu... Não. Então é hoje que a gente vai começar a refletir sobre o amor, sobre essa ação do amor na nossa vida. Então, é uma honra estar nessa casa, conversando com vocês, falando com vocês do nosso patrono. Aí você fala assim, nossa, ela está falando nosso, é nosso. Nosso, sabe por que é nosso? E eu me proponho a falar isso e até explicar, porque a espiritualidade amiga, ela está em toda a vertente de amor divino que nos rege. Então, cada casa tem uma sintonia, e antes da casa ser planificada na matéria, ela já foi construída no mundo espiritual. Então, quando ela chega e finca as suas bases, as suas pedras fundamentais para o nascedouro de uma instituição, ela já está pronta no mundo espiritual. E com os trabalhadores já sendo recrutados para vincular aquela vibração que vai reinar aqui na Rua Lupércio, que número? 48. Há quantos anos? 18, já está atingindo a maioridade, 18 anos, mas ainda é muito nova. Pela Constituição de Casas Espíritas, que já estão no Brasil, datada do século passado. Né? Nós temos casas aqui pioneiras, 90 e poucos anos, 80 e poucos anos. São anos de estrada, anos de construção, anos de labutas, de desafios. E desafios para chegarmos hoje, abrir o portão, entrar todo mundo, todo bacaninha, legal, amoroso, num domingo como esse, né? E nada nos impedindo. A escolha sempre é nossa. Então, estou aqui a dizer a vocês que o Frei Fabiano de Cristo é nosso patrono. Mas você não é lá do Bezerra de Menezes, Marlene? A casa tem ele como patrono, mas ele rege, é igual o nosso querido Fabiano. Né? Nossa, eu já estou íntima, né? Fabiano. Tamanha é a vontade de tê-lo junto de nós. Então, fica entendido que todos os patronos da casa, eles é uma coisa só. Eles estão na tarefa de levar o amparo, o amor, a assistência, a caridade. E, acima de tudo, que nós compreendamos isso e unifiquemos o nosso coração, para que tudo isso possa ser envolvido em bem-estar da nossa vida. Um bem-estar mental, espiritual e físico, porque diante desse olhar nosso espiritual, a cura vem no corpo mesmo, viu, gente? A doença e a saúde. A cura é do corpo? Da alma? A cura é da alma. E a saúde? A saúde é do corpo. É do corpo. Mas não só do corpo, porque tem a saúde mental, a saúde espiritual. Mais à frente a gente vai entendendo o significado e como nós nos posicionamos para que a gente possa vincular essa nossa vida de agora com mais leveza, com mais entendimento, e sabendo que esse patrono, que é o Frei Fabiano de Cristo, ele teve uma trajetória belíssima.
de muita labuta, gente, muito trabalho, muito testemunho de fé, muita coragem, porque algo dentro dele gritava, mas gritava igual um grito estentorado. Só para a gente compreender, é o grito da alma, do espírito imortal. Gritava por fazer o bem, por estar imerso ao bem, ao amor, numa ligação universal, numa ligação com Jesus. Olha, ele estava assim com Jesus, né? Par em par. E aí nós vamos fazer o seguinte, essa obra basilar, o Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo conhece, né? Se não conhece, tem que conhecer. De 1 a 28. E 28, o negócio é bonito, né? Vamos orar, coletânea de prece. Até isso ensina. Só para a gente compreender um pouco. Então, mas Marlene, você vai falar de Fabiano de Cristo e vai ler o Evangelho? Ora, por que não? Porque toda a ação do nosso querido Fabiano de Cristo está contida em o Evangelho. A moral que ele exalava está contida no Evangelho. Uma delas é o amor, por excelência. Depois vem a caridade. Boa vontade, paciência, né? Até hoje ele tem com a gente, não tem? A paciência com a gente. Graças a Deus, compreensão, nos compreende e nos chama para o caminho de renovação. Então, eu peço aqui licença a vocês, nós vamos dar uma fala do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Ele fazia isso? Então, já está implícito aqui, já está clarificado. Aí a gente vai lá no capítulo 11, Instruções dos Espíritos, que esse capítulo trata do amor ao próximo como a si mesmo. A lei de amor. É o item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Toda inteira. Visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Frei Fabiano de Cristo fez isso? Ele fez, ele testemunhou, ele trabalhou em prol dessa consciência do amor. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, ó, essa palavra aqui, ela é chave, depurado. Quem chega ao ponto que ele chegou e fez o que ele fez, foi através de depurações. O que é depurar, gente? Tornar-se claro, limpo, tirar os resíduos, as impurezas. Assim a gente vê com certos elementos da natureza que para se tornar uma rapadura, né, tem que depurar, né, depois cozinhar naquele caldeirão. Eu não fui para o outro lado porque a rapadura é melhor, né? Ela é dura, mas ela é boa, gostosa, né? Tem gente que gosta de rapadura. Bafo caso, vamos lá. É o ponto delicado do sentimento, é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne o seu ardente fogo, todas as paixões. Para que a gente possa exercer qualquer trabalho, nós precisamos ter aquela flama viva, flama, fogo, alegria, prazer. Eu sempre falo lá com os companheiros lá da nossa casa, quando vem trabalhar, vem com alegria, toma banho com alegria, se veste com alegria. Hoje é o dia, não, hoje é a tarefa que eu vou. Onde é que você vai falar? Eu vou para a casa espírita, eu tenho uma tarefa hoje lá, maravilhosa. Servir copinho de água. É uma tarefa maravilhosa. Sabe quem serviu o copinho de água? O Frei Fabiano de Cristo. O primeiro trabalho dele. Para receber a recepção. E você sabe que o primeiro atendimento fraterno é a recepção? E ele fez isso com uma excelência. Uma excelência tão grande que do jeito que ele preparava as águas curavam. Curavam. Aí
meu Deus do céu, todo mundo tomando aquela aguinha e todo mundo sendo curado de problemas sérios, insolúveis para a medicina. Eu vou adiantar um pouquinho para vocês entenderem por que nós estamos falando isso. Certa feita, um médico que trabalhava com os pobres, né, já conhecido, né, conhecendo o Frei Fabiano de Cristo, ele ficava olhando, ele passando a mão naquelas águas, orando, e ele ficou muito encasquetado na cabeça dele, que tinha doenças que ele não conseguia curar, e as pessoas tomando a aguinha curava. Aí ele foi e inquiriu o Frei. O que é isso? O que você bota? Você vai ter que me falar o que você bota, porque, afinal de contas, eu estou também fazendo o meu trabalho de caridade e não está surtindo efeito. Aí o Frei falou para ele, olha, aqui não tem nada, tem o elemento da água, que é da natureza. Agora tem um elemento que sai de mim, que é vontade de ajudar, de querê-los ver bem. Então, isso é projeção, né, magnética, de amor que eu tenho por todos esses doentes que aqui chegam. O que ele está falando essa hora? Essa doação interna nossa. Esse nosso olhar para o que a gente pode se capacitar para exercer o bem, sem tanta eloquência, sem fazer muita coisa, sem trabalhar em instituições grandes, na nossa vida diária. Então, era uma coisa tão simples, que saía desse espírito que estava depurando, que já tinha depurado, e projetava, e pelo amor que ele exercia. Essa ação de amor dele era fundamental para que aquelas águas fossem um elemento curador para quem procurava. E como ele, nessas andanças todas, a maioria de todos nós sabemos que esse caminhar dele, agora vamos pular lá para onde começou. Ele nasce em outras paragens, né? Em Portugal, em Soenga, norte de Portugal. Uma família comum, tinha alguns meios, mas tinham os filhos. Depois houve uma certa situação lá econômica e a coisa foi ficando bem estreita, restrita. E aí tinha que trabalhar, eram 5 irmãs e ele era o varão. Então o pai projetava nele toda uma esperança. E vivendo naquela vida bastante sofrida, bastante estreita na sua condição material. Mas ele com um coração muito bondoso, desde criança. Ele já nutria esse amor, estava nato nele. Então, era gentil, era amável, e era uma criança, um jovenzinho, muito bem aproveitado na sua época. Naquela época, lá dos séculos e séculos, ele aprendeu logo a ler, né? Tinha uma mente maravilhosa. E aí, nisso, ele foi aproveitado ali no povoado, e todo mundo respeitava muito a sua família. E, como eu estou falando, a falta de condições financeiras fez com que ele, não, eu tenho que trabalhar, tal. E aí ele é convidado para ir trabalhar nas docas, né, no mar ali, nos armazéns. E jovenzinho ele, não era 18, 20 anos, não. Devia ter 14, 15 anos. Mais que isso, não tinha. E aí ele vai para ali, conhece as pessoas, aprende a matemática, aprende a dividir, aprende a ver. E essa comercialização vai instigando nele a maneira dele ganhar o dinheiro para poder ajudar a família. Mas tinha uma coisa muito maior que instigava ele. Uma saudade que vinha nele, que ele nem sabia o que era. Quando ele olhava para o mar, o peito dele se abria e a mente dele voejava, ele não sabia para onde. Mas, como Portugal tinha muitas colônias, o Brasil era uma colônia dele. Então, quando ele soube do Brasil, que aqui tinha ouro, e que estava em franco progresso, né? Vamos lá, ele convence as pessoas que estão ali trabalhando com ele a vir para o Brasil. Mas aquela saudade, aquela irradiação, aquela movimentação espiritual de uma lembrança que eu não consigo saber qual é. Alguém já sentiu isso? Eu tenho uma lembrança, de vez em quando me dá uma saudade.
E eu não sei de quê. De que é, fulano? Ah, não sei falar, é uma coisa assim. Então, quando eu vou em algum lugar, eu me deparo. Então, quando eu ouço um nome de um país, o costume daquele país, aquilo me remete numa lembrança tão boa ou menos boa. Mas vamos ficar com a boa, que é melhor? Então, o Frei tinha isso quando via o mar. Aquela imensidão. Época das saídas, dos descobrimentos. Então, ele vem para cá. E isso nutrindo dentro dele. Como eu já disse para vocês, ele não sabia o que era, mas sentia essa irradiação, esse olhar para cá. Seria isso saudade? Eu estou perguntando para vocês. Seria saudade? Por que eu estou perguntando? Porque vários anos se vem falando do patrono. E você já deve ter ouvido alguém aqui, como eu estou agora, pronunciando, né? Sobre ele, falando. Então, a gente já tem uma certa... Quem está aqui pela primeira vez? Bacana. Porque todo mundo já deve ter ouvido essa fala, né? Desse pertencimento que existe. E existe em cada um de nós. Mas nele era uma coisa fulgurante. Era a voz do trabalho inserida no amor que o chamava para mais uma redenção, para mais uma manifestação dessa ação que só Jesus empreende em cada um de nós. É Ele que faz isso com a gente. E nós somos buscados para fazer isso. Cada um no seu posto de trabalho. Ou servindo um copinho d'água, ou abrindo a porta da casa espírita, ou varrendo, ou fazendo o grupo da limpeza, ou forrando a mesa, fazendo os quitutes, ou dando passe, ou trabalhando na reunião mediúnica, ou subindo aqui na plateia para expor, porque esse momento aqui é um momento desafiador, não é fácil, para nós que ocupamos essa tarefa. Aí a gente espera de vocês só uma coisa, que nessa nossa fala, vocês guardem dentro de você e retenham o melhor. Porque falhar, nós falhamos. Mas a intenção não é falhar, é implementar mais uma vibração para entrar no pensamento e depois ir para a reflexão. Porque quem está aqui não é anjo, nem quem fala. Muitas vezes a gente fala certos assuntos e a gente ainda não faz por completo. Por exemplo, perdão. Tem gente que a gente tem umas ranhuras assim, né? Mas a gente sabe o significado, a gente sabe que precisa trabalhar esse sentimento de perdoar, que é um sentimento que vai nos deixar marcas positivas e anular as marcas negativas que o outro nos fez. E é um trabalho isso. Mas como que eu vou falar de perdão se eu ainda não perdoo fulano? Não, você vai falar. O exercício da fala faz a gente traduzir em nós uma educação mental que vai nos servindo de apoio para as mudanças. Apoio. Porque nós precisamos de apoio. Até o médio de apoio. De vez em quando eles não querem ser médio de apoio. Fica chateado. Porque não recebe a comunicação, nem escrita, nem psicofônica. Mas ele recebe a intuição, o emparelhamento da vibração. Ele sente. Não sei por que eu estou falando, mas estou falando. Médio de apoio. Médio de apoio precisa ter muito entendimento sobre isso e ser feliz em estar servindo como apoio. Porque se não tiver o apoio, a gente cai. A reunião cai se não tiver apoio. Mas de uma pessoa encarnada, sim. Porque todos estão ali encarnados e tem a equipe espiritual que vai balizar esse momento com muita profundidade e fazer isso exercitar em nós a humildade. Porque a gente sempre quer o posto maior. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Não fica almejando ser presidente de casa espírita, que se você almeja, não é mole, não. É complicado. E mesmo a gente querendo, não é porque eu quero. É porque são cartas que vêm, né, recibos que são pinçados, agora é você, agora é você. E quando vem um que vai destoar, ele logo se aparta. Mas não porque alguém disse. A vibração e o que consta nesse momento
não é daqui, é de lá. E é o sentimento que está proposto a fazer essa caminhada, que no mínimo deve ser pedido, né? Pode deixar que eu vou lá, é igual o Fabiano de Cristo está fazendo com essa casa. Pode deixar que eu vou tutelar, vou estar lá presente, a pedra fundamental. Aí reúne os espíritos, já no mundo espiritual, casa pronta. Agora vamos arrumar os encarnados, vem fulano, vem fulano. Essa diretoria não deu certo. Aí ela se evade, vem uma que sedimenta um trabalho de caridade, de profundidade, de assertiva. Mas porque a gente quer? Não. Tem algo maior. Então, esse algo maior, o Frei Fabiano de Cristo veio fazer aqui. Todos sabem da história dele, não? Veio, aí vi aqui na Baía de Guanabara, que quando chegou, nossa, chegou com os costados aqui. Quando ele olha aquilo, o coração dele bate, ele se arrepia todo, ele entra em êxtase quando encontra a Baía de Guanabara. Por que será, né? Vamos ver por que será que mexeu tanto com ele. Uma terra distante. Distante nos olhos materiais daquele momento de João Barbosa, que era esse o nome dele. João Barbosa. Aqui a gente tem um João também, né? Acaso, né? Pois é, vamos lá, no acaso. E vamos ter outros que têm um nome diferente, mas normalmente deve ter sido João. Vamos lá, bafo caso. E sendo assim, ele chega e depois ele vai para Paraty, porque Paraty era um negócio sério, né? De lá saía o pessoal para as Minas, e era isso que ele queria. E lá ele se consorcia lá com as pessoas em trabalho, e ele, muito atirado comercialmente, começa a trazer todos os utensílios que se colocava na água para fazer a mineração. Bota, bateia, tal. Era um comerciante. Naqueles idos de 1700, 1600, tal. Era feito assim para poder angariar, né, o ouro, e aí ele foi se enriquecendo. E mandava dinheiro para a família, e foi se enriquecendo, e aquele dinheiro foi chegando, e ficou rico. Só que rico para fora, mas sentia um vazio dentro. Mas um vazio. Aí ele olhava, aquele monte de dinheiro, é conhecidíssimo. Ele, lombo de burrinho, né, subia, fazendo o seu comércio, ia para cá, ia para lá. Só que aquilo não abastecia ele. Não era a riqueza material. Era outra riqueza, que ele já possuía. Mas ele precisou vir para cá com o pensamento da riqueza material para que ele pudesse vir. Então, muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente, mas não era isso que eu queria, né? Mas aí é um caminho que você tem para chegar ao objetivo, né? Eu não queria ficar fluindo água, dando um copinho de água. Começa por aí. Eu não queria varrer o chão da casa. Começa por aí. São nesses pequeninos momentos de trabalho, quando a gente vem para uma seara espírita, é que acontece com a gente. Se a gente não se apercebe desse chamado sensível, pequeno, você não vai se abastecer para fazer o que você precisa fazer. Aí você demanda e vai para outros lugares, sempre procurando e não deixando a voz do Espírito imortal, ainda que aqui na matéria, escutar as inspirações espirituais. E o Frei Fabiano de Cristo escutou. E aí ele foi, numa dessas andanças dele, ele vai ali, né, no mosteiro de Santo Antônio. Quando ele olha, que negócio dá uma lembrança, que só ele sabia, era tão íntimo dele. Ele sobe as escadinhas, vai, e tem os frades ali que o recebem, faz a primeira recepção. E ali ele, achei, era isso que eu queria. Eu vou tirar tudo, vou dar, eu vou me tornar, né, um membro dessa instituição. Aí os amigos que estavam ali, recebendo ele, né, com toda a bondade, com toda a amorosidade, diz para ele: calma, nós vamos chamar o nosso superior para vir conversar. E o superior, quando vem para recebê-lo, aliás, ele não estava ali. Assim, nosso superior está em Paraty. Ele: mas eu sou de Paraty, então eu vou voltar para Paraty para falar com ele. Aí ele volta para Paraty. Chega lá em Paraty,
Está lá o superior do convento aqui, né? Aí lá ele começa a conversar com ele, superior, ele já tinha lidado com várias pessoas, né? Chega lá, eu quero dar tudo, não quero nada, eu quero me tornar. Muitas vezes é uma coisa de rompante. E a gente faz isso, não faz? Ah, eu quero ser médium, eu quero dar paz. Não, calma, vamos, tenha calma, senta aqui. Vamos pelo passe, né? Vamos tratar, vamos assistir a palestra, porque essa condição aqui é de tratamento. Tratamento espiritual. Cura no corpo, na alma, no espírito, nos sentimentos. Estar na palestra não é coisa chata. É coisa essencial para que a gente possa ouvir. E a espiritualidade está trabalhando em cada um. Toda a espiritualidade sabe de todos nós. Principalmente o patrono, porque ele tem compromisso com a gente de encaminhar a cada um de nós, de inspirar a cada um de nós. O Frei Fabiano de Cristo só dá uma passividade, quase não está na casa. Oi? Ele está tomando conta, com uma fidelidade, com uma equipe assessorada por ele, porque ele tem que dar conta de todo um trabalho que é feito aqui. E as inspirações vêm, né, Henrique? Na hora que você está, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu... Peraí, calma. Vamos silenciar, vamos fazer uma prece e vamos aguardar. E a inspiração vem. Muitas vezes essa inspiração não vem nem dali do grupo. Quando a coisa já está mais, né, avançada, ela vem de pessoas de fora. Trabalhadores, assistentes. Mas como vem, Marlene? Em forma de uma fala, de uma pergunta, ou até mesmo de uma resposta. Então, a atenção que todo trabalhador precisa dar, um para cada um, e para a assistência que chega, ela é fundamental. Porque é através da boca que fala, que dirige-se a nós, se a gente tiver ouvidos de ouvir, e percepção para entender que a voz que chega é Jesus que mandou. É Frei Fabiano de Cristo que mandou. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que essa acuidade nossa, ela precisa ter um olhar de entendimento de espírito para espírito. E os desencarnados em volta do nosso psiquismo, do nosso coração, das nossas intenções, manifestar o caminho de assertiva. Manifestar o caminho de assertiva. E o Frei Fabiano de Cristo sempre fez isso. Ele já era moldado com essa sintonia. Moldado. Então, ele veio mais para enaltecer e fazer o trabalho dele muito excelente que ele fez, que até hoje essa companhia dele é presente aqui, nas nossas terras, no nosso âmbito do Brasil e do mundo. Porque Deus escolhe os seus missionários para vir alavancar o nosso progresso. E ele não escolhe quem é espírita, tá? O Frei Fabiano, olha o nome, Frei Fabiano, que doutrina era dele? Frei católico. Aí ele chama Gandhi. Gandhi era da Índia, hindu, e professava uma doutrina hinduísta. Então, não tem diferença do credo, porque o credo está na consciência de quem se permite enxergar Deus por aquela janela, por aquela janela, por aquela. Janelas são religiões. Mas o conceito que cada religião dá é o conceito do amor. É o amor. Então, o amor, você tendo amor, não precisa ter religião. Você fazendo bem, tendo amor, não precisa. Mas tem que ser verdadeiro. E se a gente elege uma religião, você tem que ser fiel a ela. E tratar dela com muito carinho. Porque a religiosidade está em todos nós. Religião é uma opção. Religiosidade é ação interna. É a ação do amor
para conosco e para com os outros, no trabalho que a gente edifica. Por isso que a gente não precisa de fazer, estar junto numa agremiação imensa para fazer o bem. Não precisa. Você sozinho pode fazer a diferença, aonde você estiver. Não, eu vou precisar fazer tal trabalho, fazer assim. Não, você não precisa. Um gesto, no trabalho, na fila do ônibus, na condução, na fila lá da clínica da família, onde todo mundo está exacerbado, zangado, o médico não veio, está demorando. Aceita um copinho d'água? É porque eu vou beber, aí eu trago para você. Simples assim, gente. Aí evita de ficar esticando aquela coisa dura, aquele momento que está calor, está duro. Aí você começa a dar essa condição de amenizar. Nossa, aí eu estou na casa espírita, assisto palestras, sou trabalhador. Eu vou lá fora, encontro esse desafio. Aí eu me uno a quem? Ao desafio ou ao que eu estou aprendendo na casa espírita? Essa é a hora da ação. Não temam em fazer isso. Nem de receber repreenda, chacota, apontamento. Faça. Faça. Porque isso é uma ação que depende de nós. Está sendo colocado, está sendo ensinado, está sendo chamado a fazer, mas nós precisamos fazer. Eu dei esse exemplo da clínica da família, porque quem tem plano de Deus aí? Eu tenho. Eu tenho plano de Deus. É o único que não falha. E eu não pago pelo plano de Deus. É de Deus, é nosso. Não tem carência. Só tem carente. Sou eu. Então, o plano de Deus é o SUS. Demora, se esregue. Falei certo? Se esregue. Até um negócio para falar, você tem que, né? Mas não tem problema, a gente fala. Porque não está bem, então. Antes de fazer alguma consulta e ir para qualquer lugar, ore. Faça suas preces. Naquela época onde o Frei fazia as aguinhas, não tinha isso não, gente. Não tinha não. 1700 e pouco. O pessoal morria mesmo. Não tinha nem expectativa de vida. 50 anos era o máximo. 40, todo mundo se finia. Porque não tinha ciência, não tinha remédio. O remédio era ervas. E eu vou dizer uma coisa, a erva é um negócio sério, muito bom, até hoje. Não aguento. Se eu estou no plano de Deus e não tenho condições, vou para ervas. Ou então, se eu tenho condições, confie na natureza. Natureza é coisa divina. E o Frei sabe. Ele manipulava isso. Ele aprendeu naquelas subidas com os cavalos para vender, para fazer o comércio dele. Aprendeu. Eu tinha um amigo ali fabuloso junto com ele, né? Mas nós não vamos chegar nesse ponto, não. Vamos caminhar. Então, vocês estão entendendo que essa ação ela depende de nós? E o Frei sempre mostra isso para a gente nas entrelinhas da sua caminhada, do seu serviço. Gente, ele era uma pessoa que não tinha nada, né? Era tranquilo, saúde, maravilhosa. Lembram disso? Ele tinha as 2 pernas chagadas. E dor, inchava, minava a água. Erisipela, Marlene? Eu acho que sim. Né, erisipela? Trazendo agora para nós e pesquisando, nesse tempo de agora da ciência, eu creio que era. Que erisipela é essa? Não sei, gente, mas tinha comprometido as suas pernas. E quando ele estava desse jeito, ele dormia numa cela. Quando ele ficava assim, acamado, doído, era a hora que ele tinha um fenômeno. Ele saía de bicorporiedade, ele saía de onde ele estava com dor e ia atender um monte de gente. Vocês sabiam disso? Assim como o Chico fazia, assim como o Divaldo muitas vezes fez, assim como Eurípides Barçanufo fez, né? E tantos outros. Naquele momento de dor, era o momento que ele mais saía para atender os doentes, para curar, para acudir, para fazer parto. Aqueles partos
difíceis. Quantas vezes? Aí apareceu o pessoal lá no convento. Aí eu vim agradecer o Frei, já era Frei Fabiano. Porque ele esteve lá na minha casa, curou fulano. Mas ele está na cela dele, como é que ele foi? Aí os frades que já o conheciam falaram assim, ele foi em espírito. E foi em espírito mesmo, gente. Olha a capacidade desse ser de se envolver com a dor do outro, que mesmo ele sentindo a dor nele, ele saía e ia ao encontro da dor, para amenizar, para apaziguar, para lenir e para se oferecer como obra de ação do amor. Quando eu li isso, nossa, eu falei assim, é um espírito bem centrado no que veio fazer. Porque ele veio caminhando, né? Quem que vocês acham que era o Frei? Quando da reencarnação pretérita dele? Porque para sentir aquela distância de Portugal ao Brasil e aquela coisa quando ele olhava para o mar, para sentir a vibração quando ele chegou aqui na Baía de Guanabara, ele já tinha nascido aqui. Era José de Anchieta. E o que o José de Anchieta fez aqui? Espírito Santo, São Paulo. Caminhou nos idos do descobrimento do Brasil. Quando o pessoal veio, trouxe todos os missionários. Então, ele teve uma encarnação aqui e ele já começou a fazer o caminho dele. Aí ele nasce em Portugal, volta de novo para continuar o trabalho dele. Quando a gente se dedica ao trabalho do bem, ele não acaba. Nem a morte física faz ele acabar, porque é compromisso com Jesus o trabalho do bem, o trabalho do amor em ação. E todos nós somos convidados a trabalhar com a ação do amor em nós. Não é grandes coisas. Eu não tenho que fazer grandes trabalhos como ele fez, porque ele já estava preparado. Que o nosso trabalho continue sendo feito em nós. Já está de bom tamanho, né? Com a família. Com a família. Mas dê a sua parcela. Quem de nós aqui não vive reveses no campo familiar e tem que, ter forças e vem buscar essa força na casa espírita, no passe, na água fluidificada, no estudo, para nos robustecer e voltar para casa, porque é desafiador. E quando você volta para casa, você volta com a impregnação de Fabiano de Cristo, dos nossos mentores, amigos, irmãos, que nos querem ver bem e fazendo essa ação do amor dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, na intimidade espiritual nossa. Porque a gente começando a fazer em nós, a gente já começa a fazer no outro, porque precisa ser feito em nós. Olhar para a gente no espelho, assim, preciso mudar. Essa aqui eu estou falhando. Ih, essa aqui eu escorreguei. Isso aí não é se boicotar, é se conhecer. Porque a gente gosta muito de ouvir. É da nossa natureza, né? Você é tão bacana, você é tão leal, você é uma pessoa maravilhosa, você é isso. Aí a gente fica, tudo fofinho. Natural. Só que essa natureza de ouvir isso e se contentar com isso, isso fere a nossa trajetória em evolução. E entender que quando alguém vem fazer isso, agradeça e não fique fofinho, não, porque senão sua bola vai ser furada. Não enche a bola, não. É compreender que quem está te olhando assim é porque ele está nele. Toda projeção de olhar para o outro é porque está em nós. É a mesma coisa, o antagônico disso. Você não presta, você é isso, você é vicioso, você não sei o quê, você não sei o quê. Normalmente, quando as pessoas apontam as nossas mazelas, a gente se fere. A gente fica triste, suscetibilizado. Muitas vezes ele está sendo usado para falar, ei, acorda, para com isso. Aí manda a pessoa vir, e aí a pessoa discorre sobre essas falhas que você tem. Porque ela que está falando também tem. Mas tomemos essa fala para nós, não com rejeição, mas, opa, será que ele está vendo isso em mim? Será que eu estou assim mesmo? Isso é uma forma de você imprimir a sua consciência e trabalhar em você com amor.
Porque essa transformação, muitas vezes elas não vêm sozinha. Elas vêm acompanhadas de amigos que te oferecem a oportunidade para você pensar, para você refletir. Aí você toma isso, fica meio assim, né? Aí depois você levanta e fala assim, mas eu sou filho de Deus. Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para melhorar. Do que a síndrome de Gabriela, que é difícil, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Vai demorar mais a evoluir, a dar o primeiro passo, a fazer as coisas com mais concisão, com mais respeito com você mesmo e respeitando todos aqueles que estão à nossa volta. E o Frei Fabiano fazia isso com todo mundo. Era todo amor, era todo bondade. Qualquer coisa que ele pudesse fazer para alavancar, né, o otimismo na pessoa, ele fazia. Mesmo aqueles, né, que estavam num caminho muito tortuoso. É uma história que talvez vocês saibam, né, de um amigo dele, porque ele saía nas ruas para pedir donativo, né, batia nas portas, precisamos, para dar para os pobres. Aí ele vai lá e bate na porta de um, aí não, quem é? Não, fechou a porta. Aí depois, oi, lembrei dessa voz, abriu de novo. Você, João Barbosa? Não, agora eu sou Fabiano. João Barbosa era o meu primeiro nome. Agora eu assumi essa postura, esse trabalho, eu sou Fabiano. Frei Fabiano. Aí entra, vamos tomar café, amigos. Quando ele era abastado e se chamava João, naquele momento da vida dele. Entra, senta, tal. O que você está fazendo? Eu vim pedir para os pobres, que a gente assiste lá no convento, tal. Tá, pode deixar. Pegou o dinheiro, botou uma malinha de dinheiro, um saco, cheio de moedas, né? Aí botou na mesa e... Então, você leva. Isso aqui foi uma pessoa que estava me devendo, uma trapaça que eu fiz, leva. Aí Fabiano olhou e falou assim, eu sinto muito, mas esse dinheiro você pode devolver para a pessoa. Ficou inimigo, né? Que ele foi lá cobrar e criou uma inimizade. Tá? Você faz o seguinte, fica, eu vou embora. Aí ele ficou assim, refaça a amizade com seu amigo, devolva isso para ele. Aí ele ficou chateado, e foi embora. Passou um tempo, aí Fabiano deixou para lá, tá? Aí chega lá um malote, né? Cheio de dinheiro. Aí um bilhetinho, né? Frei Fabiano. Né? Aqui está meu donativo, um dinheiro honesto, que trabalhei para você dar para os seus pobres. Que mudança, que maravilha. Então, essa não aceitação daquele dinheiro, na hora que foi pedido pelo Frei, foi a porta aberta para ele se unir ao amigo que, depois dessas cobranças, dessa coisa toda que aconteceu, nessa brigalhada aí, ele tomar o dinheiro do outro, ele refez a amizade, aí ele pega o dinheiro que ele ganhou verdadeiramente na luta, no trabalho honesto, e dá. Olha como, mesmo na necessidade, ele viu a oportunidade de fazer essa mudança com esse amigo. E quantas vezes a gente pode fazer isso? Nas mínimas coisas. E a gente, muitas vezes, não faz. Então, está na hora de pegar com que esses ensinamentos, esse fluido magnético de amor que nos cerca, a todo domingo que a gente vem aqui, a todos os trabalhos que essa casa abre para receber, desde as crianças, desde as cestas básicas, que nunca falta, né, Nelly? Por quê? Quem está na frente das cestas básicas? Encarnada. Desencarnado é o patrono. Então, ele dá influência. Vamos pedir, dá ideia. Para que a gente vai pedir? Vamos orar. Quem sabe alguém... Aí alguém bate na porta, liga, tem uma doação tal. Aí você fica assim, olha, que beleza. Sim, seu Getúlio da congregação. Já não está mais aqui, né? Isso. Depois foi aparecendo. Isso. Olha que coisa chique. Olha que particularidade que a casa tem. Primeiro veio. Isso é uma prova da presença do patrono já fazendo o trabalho dele, que ele não faz mais encarnado, mas ele influencia. Porque a fome é uma coisa muito séria, gente.
Lar Fabiano de Cristo, uma instituição maravilhosa. Maravilhosa. 1957 foi fundada. E aí as pessoas que foram chamadas para assinar o estatuto, a ata daquela instituição que já estava pronta no mundo espiritual, quem era? Chico Xavier, está lá, assinou. Divaldo, está lá. Pastorino, está lá. Jaime Rosenberg, está lá. Então, essas pessoas, elas já estavam acordadas no mundo espiritual para que essa instituição, que é uma instituição valiosíssima, que faz esse trabalho com as crianças, primeiramente com as crianças, assistindo, depois teve que assistir a família, porque a criança recebia tudo de bom ali, ia para casa e era só laço, né? Porque moravam em comunidades e as famílias eram todas desarticuladas, desassistidas, e com um índice muito grande de violência, violência moral, violência sexual, violência física e a fome. E aí, este mesmo plano do Lar Fabiano de Cristo vai lá e faz um trabalho com a família e traz a família. E hoje é uma instituição de modelo que até a Unesco sabe e usa desse método deles e levaram para a Índia, para Bangladesh, de 2004, 2005. Desse nosso século, dessa nossa hora. Olha como a coisa vai evoluindo de uma forma que a gente não tem dimensão de olhar para que essa ação de amor, ela sempre perpetue na terra. Porque quem veio aqui para dizer que o amor sobrepõe a tudo, inclusive a guerra, que nós fazemos, muitas vezes guerras internas e guerras externas que nós estamos vendo aí na nossa porta. Mas ele não está no Brasil. Nossa porta, sim, é a porta da nossa casa planetária. Que nós precisamos fazer diferente. Que nós precisamos nos arrumar para fazer essa ação ser imprimida nos mínimos detalhes da nossa vida, no nosso pensamento, na nossa ação, com a nossa família, com o nosso vizinho. Nada de inimigo. Quem tem inimigo, vai atrás do inimigo, faz a conversão com ele. Se ele aceitar, tudo bem. Se ele não aceitar, não tem problema. Continue fazendo o bem. Inimizade, jamais. Enquanto está a caminho, vai lá fazer as pazes com o seu inimigo. Está lá no Evangelho, palavras de Jesus, de Mateus. Fala isso com uma propriedade. Porque isso é real, gente. E o que a gente está vendo na nossa família física é muita desunião. Porque eu não falo com fulano, porque eu não falo... Não, vai lá e perdoa. Perdoar é tirar a bola de ferro do pé. É tirar a doença que te machuca na alma, porque alguém te ofendeu. Gente, por que eu estou falando isso? Porque é preciso. Não está escrito aqui, não foi isso que eu pensei? Mas, vamos lá. Amemos, nos unamos, porque Cristo pede isso de nós. E Frei Fabiano de Cristo nos orienta, nos impulsiona, nos traz a alegria de viver. Seja motivo de alegria aonde estiveres. Isso é um jargão que veio do mundo espiritual. E quem assimilou, o faz de uma maneira sincera, de uma maneira proveitosa. Aproveitem a companhia. Leve o seu carinho, o seu amor para ele. Nutra-se dessa presença física enquanto há tempo. Porque o tempo se esvai. E nós estamos aqui juntos para repartir o pão da vida, o pão do amor, o pão da misericórdia, o pão da paz, o pão da caridade. Precisamos nos abastecer, sim, mas distribuir muito mais. Alegria, otimismo, palavra do bem, porque a palavra imprime. Então, hoje, nós estamos aqui para desejar para todos um bom domingo, uma boa semana. Tem as festas que irão acontecer. A opção é de cada um. Porque a doutrina espírita não diz assim, não vá porque é proibido. Jamais. Pense e raciocine. Use a fé raciocinada. Ouve o seu coração, ouve tudo que você já está aprendendo e amealhando como aconselhamento, como chamado luminoso, para que você possa se envolver com a psicosfera amena, para os encontros que virão, né? Os encontros de Comerge, o ENEF, Encontro da Família, e se não tem ENEF,
Faz o seu ENEF, chama os companheiros, bote dentro da sua casa, faça uma comunhão em família, e orem, e perseverem, e sejam alegres, e façam o que quiser. Mas o chamado está sendo feito. E o chamado é: faça a tua obra com amor. Porque o patrono desta casa, Frei Fabiano de Cristo, ação e amor, amor e ação. Que a paz esteja com todos nós. Graças a Deus. Vamos agradecer a nossa querida irmã por suas palavras, por todo o seu carinho, por todo o seu amor, por tudo aquilo que ela nos trouxe. Que possamos introspectar essas palavras, colocá-las dentro em nosso coração e, como ela disse, colocar o amor em ação. Muito obrigada, querida irmã. Leve para sua casa, para todos os nossos irmãos, o nosso carinho, o nosso abraço por todos. Vamos agora fazer uma oração e depois vamos passar para o segundo momento, que é o momento dos passes. Eu peço a todos que elevem seu pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e vamos agradecer, ó Pai, por estarmos aqui nesse momento, ouvindo essas palavras que a nossa irmã trouxe com tanta inspiração, agradecendo a Frei Fabiano de Cristo por estar sempre conosco e pedindo a Deus nosso Pai que nos ajude com que esse amor renasça todos os dias em nossos corações, que possamos colocá-lo em ação, aonde quer que estejamos, com alegria, com paz, com felicidade, levando a todos, Pai, a sua palavra, o seu carinho e o seu amor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, recebendo todos esses fluidos benéficos para a nossa saúde física e espiritual, que possamos ter força, coragem, fé e esperança em nossos corações. Que o Senhor caminhe sempre, que nós possamos caminhar sempre junto ao Senhor. E toda a espiritualidade dessa amiga dessa casa possa nos abençoar, iluminar e estar sempre junto a nós. Que a paz do Senhor permaneça sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.